tema, nossa presença está pronta. A gente vai trabalhar nesta noite debaixo da visão de Jesus vai ao encontro. Essa é a nossa visão dessa manhã, dessa noite. Jesus vai ao encontro. João 5, 1 ao 14 diz assim: depois de alguma coisa, nós temos que ler antes para ver a caminhada de Jesus, né, no dia a dia de Jesus. E Jesus caminha e vai a Jerusalém. Ali tem uma festa, né? Aí Jesus, havia ali uma festa entre os judeus, e os judeus subiam a Jerusalém para adorar. A época era dia de subir à cidade santa para adorar a Deus, né? O templo do Senhor. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu de Betesda, o qual tem 5 ampédios. Betesda quer dizer bondade ou misericórdia, tá? Em hebraico, né? E aí ele diz, aí já passei, já disse 5 ampédios. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, agitava a água, e o primeiro a qual ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe o Senhor: não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado e não te é lícito levar o leito. Ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia retirado em razão naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou um templo e disse: eis que já está são, não peque mais, para que não te aconteça ou que suceda alguma coisa pior. Aí, para que não te aconteça, que não te suceda alguma coisa pior. Estava lendo esse capítulo de João, estava lendo no 4, nós pegamos no 4 final de semana, falando alguma coisa, e continuando no livro de João, nós falando de João 4, 1 ao 10, no domingo, e hoje, passando por 5, né, lógico, a gente lendo com calma, e a gente, eu pude olhar algumas coisas, quando Jesus colocava na cabeça de curar alguém, a gente via que a bússola de Jesus, ela não tinha norte, sul, leste e oeste. Ela ia para onde os olhos de Jesus iam. Jesus não tomava o rumo do norte, porque a bússola era norte e ele tinha que alcançar o norte por alguma razão. Jesus não tomava o sul em direção, porque ele tinha que chegar ao sul por alguma razão, nem leste, nem oeste. Ele parece que Jesus andava, né? Na minha concepção, Jesus andava em direção a algum lugar, andava, andando, né? Passando por lugares.
Mas no meio do caminho, a direção de Jesus mudava. Né? A direção de Jesus mudava. Veja bem, entra no cenário de Jerusalém cheia. Né? Cheia. Imagine Jerusalém hoje, com aquele povo todo na época, porque hoje em dia as coisas estão muito do lado da religião das coisas. Né? Mas imagine uma cidade totalmente lotada. Vamos puxar para o Brasil. Se você for para o Ciro de Nazaré, lá no Pará, Belém do Pará, né? As ruas são super lotadas de pessoas. Imagine um lugar desse, bem lotado, né? Um lugar onde as pessoas se esbarravam constantemente, porque era questão naquela época. Existia uma festa na cidade, não era uma festa no lugar, era uma festa do povo daquela cidade. Todo mundo subia para poder celebrar no templo do Senhor. E Jesus entra, não sei como Jesus entrou nesse tanque, entrou nesse lugar. Eu não sei, eu digo não sei como, porque, mas a gente vê que Jesus, parece que a bússola dele era somente uma: pessoas, não norte, sul, leste, oeste. Era pessoas, né? Você vê que ele entrou em Gadara, para resgatar o gadareno, né? Ele foi a Samaria para resgatar aquela mulher do poço. E agora ele entra, eu digo agora, porque na minha sequência, né? Na pregação, aí, hoje ele entra nesse tanque, nesse lugar onde ficava esse tanque, e ali a Bíblia diz que tinha muitas pessoas doentes. Muitas pessoas doentes. E o interessante é que parece que Jesus escolhe só uma para fazer só um milagre naquele dia. E é isso que acontece, realmente o que acontece. Né? Alguém diz, mas isso é acepção de pessoa. Ele podia passar por todo mundo e curar todo mundo. Bom, quando você estiver com ele, conversa com ele, não me pergunte, eu não sou advogado de Jesus, ele que é meu advogado, eu não posso, né? Eu não posso, como se diz, defender Jesus, ele é que me defende. Então, depois você pergunta, tem uma razão de ser? Tem uma razão de ser. Mas Jesus escolheu esse homem que 38 anos, ele era enfermo. E aí começa a criar algum protocolo. Por quê? Porque ele estava numa festa totalmente judaica, uma festa de judeu. Alguma coisa que eu ali atrás. Alguma festa de judeu. E em Jerusalém. Ele vai para esse lugar, e nesse lugar ele começa a olhar e entra em algum lugar específico. Ele não estava ali para... Se a gente for olhar para o contexto normal das coisas, ele estava ali para celebrar, como os outros estavam para celebrar. Mas Jesus estava andando e resolveu parar em um lugar que ele já sabia que era um lugar onde tinha enfermos. E ele entra nesse lugar. E se depara com esse homem deitado, sem poder se locomover, porque ele era um paralítico. Algumas coisas a gente pode aprender aqui e vamos falar um pouco mais depois. Primeiro, não existe épocas. Tem pessoas que acham que para receber o milagre ela tem que estar no lugar aonde todos estão. Tem pessoas que acham que para receber milagre, ela precisa estar dentro de um movimento onde todos estão adorando a Deus. Elas pensam que é assim. E nós pensamos que é assim, porque é assim que a gente tem a mente religiosa. É uma mente religiosa isso. Porque isso não pode ser assim. Não estamos fazendo aqui alusão para que o pessoal lá no mundão espere que Jesus vai curar. O que Jesus tiver que curar? Vai curar dentro de um bar, vai curar no inferno, vai curar onde ele quiser. Porque Jesus pode curar das coisas. Mas na nossa concepção a gente acha que não. Porque o lugar é impróprio. Também é um lugar, é uma mente humana. Lógico que Jesus não está lá. Mas quantas coisas acontecem que a gente sabe que foi Deus que livrou as pessoas no meio de lugares que não era para estar ali. E a gente não sabe explicar o que é isso. Aí a gente tem aquela frase bem conhecida: foi Deus que te livrou. Mas livrou aonde? Lá dentro, de um lugar bem ruim. De um lugar onde não deveria estar. Alguma coisa desse tipo.
Jesus aborda as pessoas, você pode ver que Jesus aborda em diferentes lugares. Os milagres de Jesus são em diferentes lugares. Os milagres de Jesus, o único milagre que eu sei que eu me lembro na minha mente, deve ter outro, mas eu não me lembro, mas agora vem a minha mente, que foi dentro de um templo, foi um homem que tinha uma mão mirrada, que Jesus entra, ele está lá dentro, no meio do pessoal, Jesus manda ele levantar e cura a mão dele. Aí foi um escândalo, né? Aquilo ali. E Jesus curou a mão. Agora, as demais pessoas, na maioria de Jesus, dos milagres, é fora, é nos acontecimentos. Você pode ver que a maioria são nos acontecimentos. Por quê? Jesus quer provar que quando você está em Deus, né? Quando Jesus está em você, seja onde você estiver, o milagre está atrás de você. Nós não temos que perseguir o milagre, mas o milagre é que nos persegue. Por quê? Porque ele está onde Jesus está. Se Jesus está em nós, a gente tem essa garantia da Bíblia, que nós fomos resgatados, nós fomos salvos por Cristo Jesus, e mediante quando a gente aceita Jesus, Jesus planta em nós, coloca em nós, insere em nós o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Jesus, né? A gente sabe que Jesus está onde a gente está. Lógico que nós podemos estar em lugares que não devemos estar, mas é uma opção própria. Não é o que o diabo te levou, é porque você quis. A verdade que eu tinha é essa. Porque é o homem que busca o diabo. O diabo tenta destruir o homem pela oportunidade que o homem dá. É por isso que eu coloquei no meu Instagram, as pessoas têm mania de se isolar. Todo mundo que está em pecado se isola. Se isola do corpo de Cristo. Procuram obstáculos, procuram frases, procuram fatos de pessoas, procuram se galgar em algumas coisas para poder justificar seus posicionamentos. Só que quando essas pessoas se isolam do corpo, elas ficam mais doentes. Por quê? Porque aí o diabo ocupa a cabeça dessas pessoas. Com o quê? Falsos ensinamentos, falsos posicionamentos, falsos condicionamentos. E aí começa, sabe, são ovelhas frágeis. Aí o diabo toma conta. Porque a verdade, quando o homem foi feito, ele foi feito para ser livre. Livre. E decidir se quer Deus, se quer o diabo. Alguns querem o diabo. Mas se disser que não quer o diabo e buscar Deus, ele vai para Deus. O homem decide. Nós temos uma coisa chamada assim, livre arbítrio. Somos nós que escolhemos. Então, quando nós temos Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós temos um milagre em nós. Mas por que não acontece? Não acontece na minha família, não acontece na minha vida, não acontece na minha casa. Alguma coisa tem em relação a Deus com esse milagre. Ou em você com esse milagre. Ou o milagre não é para acontecer, é o momento de Deus. Porque nós oramos para nossas mães, pai, filho, parente, ou a gente mesmo não morremos. Muitos de nós morremos. Mas por que Deus não curou, não deu um milagre? É o momento de Deus. O que a gente precisa entender é aceitar. Por quê? Porque nós fizemos de tudo para que Deus fizesse o milagre. E Deus não fez, é porque Ele não quis fazer. É o tempo de Deus. Todo mundo tem um tempo. Todo mundo tem um tempo, claro que todo mundo tem um tempo. Só que a gente precisa entender que a gente não precisa correr atrás do milagre. É o milagre que corre atrás da gente. Por quê? Porque ele vai aonde Jesus vai. Aonde Jesus ia, havia milagres. Aonde Jesus passava, havia milagre. Esse entrou no alpendre. Ali tinha ressecados, ali tinha cegos, ali tinha coxo, ali tinha paralítico. Não sei se tinha leproso, mas tinha pessoas com doenças graves. Mas, no entanto, Jesus escolheu um. E aí? Se fosse o meu parente ou não fosse o seu? Se fosse o seu e não fosse o meu? O que nós poderíamos dizer para Jesus? Jesus é ingrato? Não, é tempo de Deus. Ele faz o que Ele quer. E a gente precisa entender isso. O certo não questiona o Senhor. A gente pede misericórdia, mas não questiona o Senhor. E Deus faz o que Ele quer. Só Ele sabe lá na frente o que é melhor para cada um de nós. Porque a Bíblia diz que Ele trabalha para todo aquele que Ele ama, que ama ao próprio Senhor. Ele trabalha no próprio. Aí quando a gente olha para esse contexto, Jesus entra em meio da festa, sai da festa para poder curar o homem. Você viu a concepção de Jesus é a concepção do homem? Mas
carregando a tua cama. Ele disse, mas quem me curou me mandou. Ele não disse, me pediu para carregar a cama. Quem me curou disse, agora toma o teu leite e anda. Ele mandou, então eu andar. Mas quem é esse que não sabe, que sabe que não pode carregar a cama? Não importa. Para ele não foi importante o homem ser curado. Para ele a agravante era o homem estar carregando a cama. É a cabeça do ser humano. Eles não conseguem ver aquilo que Jesus... É por isso que eu digo sempre, a gente precisa entender o plano de Deus. Se a gente não entender o plano de Deus, a gente não vai conseguir entender o que Deus quer para nós. Porque as pessoas questionavam quem? A Deus. O próprio Jesus, desculpa, questionava Jesus, nessa época era Jesus, questionava a próprio Jesus. Mas por que você sabe que não pode curá-lo no sábado? O que é mais importante? Obedecer uma lei ou curar uma pessoa? O que é mais importante? Fazer o bem a alguém ou deixar alguém sofrer porque é sábado? Jesus quebra uma série de normas que sufoca. É por isso que Jesus começou aí a ser procurado para matar eles. Eles não aceitavam essa... Tem hora, irmão, que uma rebeldia é bom acontecer, como uma dessas é bom acontecer. Jesus nos dá um exemplo que tem certas rebeldias que elas são favoráveis. E essa rebeldia de Jesus com a lei foi favorável. Porque a lei dizia, não pode fazer, ele fez. A lei dizia, não pode carregar a cama, e ele mandou o homem carregar a cama. Isso buscava uma controvérsia, uma guerra entre Jesus, aliás, os homens contra Jesus. Mas o que Jesus mais queria era fazer o bem. O que Jesus mais queria era fazer milagre. Mas não era essa a função, mas tinha que ser essa função para atender a atenção das pessoas. Todo milagre que Jesus fez foi para chamar a atenção das pessoas de quem era Deus, quem era o reino de Deus. Entendeu? Mas mesmo assim o povo, quem queria matar Jesus era o próprio povo de Deus. É o povo que conhecia Deus. Uma lei, religião mata, irmão. Religião não salva, ela mata. Quem salva é Jesus. É por isso que você às vezes pergunta assim, alguns pastores, qual é a sua igreja? A minha igreja é a Assembleia de Deus. Aí pergunto, a minha igreja é a Batista. A minha igreja é a Presbiteriana. Eu geralmente não digo. Eu digo, a minha igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Qual é essa igreja? É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ah, você quer saber o nome da igreja? O nome da igreja é esse. Mas não é a igreja que eu sigo. A igreja que eu trabalho não é a igreja Assembleia de Deus. A igreja que eu trabalho é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a denominação vem primeiro para esses pastores, para esses líderes, para esses membros de igreja. É isso que afeta as pessoas. Porque dão nome a quem não merece ter nome. Porque a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. São esses segmentos que a gente fica olhando e começa a tentar chegar à conclusão que a gente às vezes deixa de desfrutar aquilo que Jesus tem para nós, porque a gente espera muito em relação ao local, espera muito de pessoas. Quantas pessoas ficam preocupadas? Eu vou chamar fulano, ciclano para ligar, porque eles oram, acham que eles oram bem, acham que eles têm visão. Eles não são nada, eu também não sou nada. Nós não somos nada. É melhor você... Pode chamar o Deus, pode chamar Jesus, tu chama Jesus. Mas eu não vejo Jesus, eu tenho que ver. É o caso do bezerro de ouro, lá do início de tudo. O povo de Deus precisa servir um Deus que ele vê, não que ele sabe que existe, que ele sente. É por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E ainda tem gente dentro das igrejas desse jeito. Vou ligar para não sei para onde, vou ligar não sei para quem. Fulano tem poder, fulano prega bem, fulano tem unção. Ninguém tem nada, irmão. Nada é deles, nada é nosso. Tudo é de Deus. Eu espero que um dia essas pessoas que têm essa cabeça, Deus surpreenda elas. Bote uma mula para falar com ela no meio da rua. Bote um corvo para alimentar ela no meio da rua. Sabe?
bota alguém para poder tocar a pedra e sair água e matar a sede dela, para elas aprenderem que não são um ser humano, mas mas tem quem busca acha. Quem busca acha um Deus que agora você não precisa buscar mais. Deus está dentro de você. Você precisa viver com Ele no dia a dia. Claro. Porque aquele que me busca me acha, porque está dentro de nós. A gente precisa crescer a esse ponto de saber que não precisa agora estar dentro na margem de um tanque para receber um milagre. O milagre está dentro de nós. Mas eu não sei fazer, eu não sei orar. Na hora eu fico fraco. Fica fraco porque quer. Porque Deus está dentro de você. Você vai sentir dor? Vai sentir dor. Você vai sentir tristeza? Vai sentir tristeza. Todo mundo sentiu tristeza antes de você, antes de mim, antes de nós. Todo mundo sofreu, irmão. Mas não perdeu a fé. A fé que a gente não pode perder. É a fé de ter Jesus dentro de nós. É a fé de Jesus, que Jesus é verdadeiro, existe. Ele veio ao nosso favor, está em nós. A gente não pode perder essa fé. Porque se perdeu a fé, perde tudo. E não adianta você chamar guru na sua casa. Não adianta mais chamar pajé, pai do santo. Não adianta chamar ninguém, porque não vai funcionar. Porque Deus não quer que funcione. Quantas pessoas a gente ora, chega no final, Deus fala assim, para, não interceda mais, porque é eu que estou tratando, não interceda mais, não adianta interceder, a gente tem que parar de orar pela pessoa, tem que largar a pessoa do jeito que está, pedir para Deus ter misericórdia e deixar para lá, tem que parar de orar, porque Deus está tratando. Um dia Deus vai apertar os parafusos. Por quê? Porque Deus é Pai. Se você não faz isso com o seu filho, você está criando um monstro. Se Deus não fizer isso conosco, ele vai ser criado como um revoltado. Quando Jesus entrou no tanque, ele entrou com a determinação de parar tudo e curar um homem específico. Ele, daquele grupo que estava ali dentro, ele foi o único que foi curado, que está registrado. É por isso que eu digo, mas por quê? Não sei. Quando você chegar no céu, você pergunta a Jesus por que escolheu ele. Porque ele não foi até Jesus. Foi Jesus que foi até ele. Então ele foi escolhido. Ele foi escolhido. A mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, lá, ela saiu de lá e foi até Jesus. Zaqueu gritou. Bartimeu gritou. Zaqueu não gritou, Zaqueu subiu no monte na árvore. Bartimeu gritou. Todo mundo chamou a atenção. Esse aqui me chamou a atenção, chamou. Ele estava quietinho ali, apodrecendo no tanque. 38 anos. Você sabe o que é 38 anos do jeito que ele estava? Quer dizer, alguém colocava ele ali, porque 8 anos não saía nunca dali. Alguém tinha que ir lá alimentá-lo. Porque ele não andava até lá, ele não andava. Quando ele esperava um amigo, quando ele esperava um líder, quando ele esperava uma mulher de oração, um profeta, quando ele esperava alguém para levar ele lá dentro da água, quando o anjo passar, e quando viste um anjo, ele não tinha ninguém. Ele não tem ninguém. Jesus não leva ele para a água. Jesus cura ele fora da água. Porque a água que cura corre do rio do coração de Deus. Corre de Jesus, é a água que cura. Aí Jesus vira para ele e fala assim: levanta. Jesus, me dá sua mão, pega no meu ombro, rola para lá, rola para cá. Não, ele diz: levanta. Ei, só tinha 38 anos, levanta. E ele levantou. Agora, não só levanta, toma atitude. Vai trabalhar, vai agir em seu favor, pega o que é teu e vai embora e anda. Não deixa para mim que eu não vou carregar, e ninguém merece carregar a tua maca, a sua cama, levanta e leva para casa. Leva embora. Porque tem gente que é dependente. Tem gente que Jesus cura, mas ela quer que ela faça o resto. Não tem isso, irmão. Não tem isso. Então, Jesus e o milagre é isso. São duas pessoas, são duas ações que se juntam, porque Jesus, ele é um milagre.
Ele é o milagre da nossa vida, Ele é o milagre da nossa salvação, Ele é o milagre da nossa cura, Ele é o milagre da nossa nova caminhada, Ele é o milagre da nossa remissão. Ele é o milagre. É isso que a gente tem que meditar, entender isso. Parar de depender de A e B, sabe? Parar de ficar dentro do tanque, esperando alguém que entre para orar pela gente. Você tem poder. A Bíblia diz que todo aquele que aceitou Jesus como seu Salvador, foi dado a ele o poder de ser chamado filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem poder na mão, você tem poder na voz. Se você não puder fazer, não adianta chamar guru, o guru não vai fazer, porque o Deus que está em você é o Deus que está em você, talvez não esteja nele, e se tiver nele não vai fazer, por quê? Porque você não tomou atitude. Está precisando de oração? Amém, então vamos orar, mas não dependa dos outros para receber uma bênção de Deus, dependa de você mesmo, porque Ele é capaz de fazer, independente de lugar. Independente de lugar, independente de dia especial. É por isso que quando as pessoas fazem os cultos de milagre, fazem culto, cantam louvores, pregam, acaba o culto e vai embora. E os milagres? Não tem. Por que determinar que vai ter milagre hoje no culto de milagre? E se não tiver? O que você vai me dizer? Não teve milagre, e aí? Então o culto não foi de milagre. Ei, sabe qual é o culto de milagre? Sabe qual é o dia? Todo dia. Sabe qual é o dia? O dia que você entra aqui dependendo de Deus pelo milagre, clamando a Deus pelo milagre. E se ele não fizer, dê glória a Deus, porque é bom. Irmão, eu sei que isso é muito fácil quando a gente não está precisando de nada. É muito difícil quando a gente está precisando. Mas ei, eu não tenho novos para você. É o que a Bíblia nos diz. Se está chorando, louva a Deus. Se está rindo, louva a Deus. Se está com fome, louva a Deus. Se está comendo, louva a Deus. Se está perfeito, louva a Deus. Se está aleijado, louva a Deus. Sabe por quê? Porque você está, mas você não é. Você está, é passageiro, mas você não é. Porque você é eterno. E para onde você está, você não vai levar essa mazela com você. A nossa caminhada, nós estamos sujeitos a muita coisa. Toda a caminhada do povo de Deus, eles estiveram sujeitos à morte, à tristeza, à guerra, a milagres, tudo. A caminhada foi o tempo todo, e não é diferente. Jesus já disse: no mundo tereis aflição, ou aflições. Mas o que vai mudar a aflição do mundo na nossa concepção é o bom ânimo, ou seja, manter a fé naquilo que foi prometido. A única coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. O resto muda-se. O resto muda-se. Não tem jeito. Então, Jesus é um milagre que a gente espera. É um milagre que a gente necessita. Vamos confiar nesse Jesus. Vamos manter a nossa fé nesse Jesus. Porque esse homem, nem Jesus tinha fé. Se a gente ler o texto da palavra, não diz nada. A Bíblia não diz nem se ele era um homem que conhecia as Escrituras. Não diz. Ele aparece com uma enfermidade na Bíblia, e é curado da enfermidade na Bíblia, e aparece no tempo, e depois se finiu. Se acabou. Sumiu. Mas por que ele está ali? Para provar que mesmo que nós estejamos na beira do tanque, sem ter ninguém para nos levar na água, não se preocupa. Se você conhece a palavra, conhece Jesus, a água virá até você. Você não vai precisar submergir na água que o homem diz que acontece. Porque até então, alguns dizem que era lenda. Outros dizem que não, que acontecia. A Bíblia não fala. Né? A Bíblia não fala. Mas está relatado na Bíblia. O anjo era tão importante que Jesus nem chamou o anjo para acontecer, para vigiar as águas. Ele mesmo fez o milagre. É uma série de coisas que a gente precisa só encarar com a realidade da Bíblia. Mas o importante é que não precisam colocar você no alpendre. Você não precisa se arrastar até um lugar onde o homem diz que tem milagre. O milagre está em nós.
E o milagre se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa é a palavra dessa noite para a nossa vida. Essa é o pensamento que a gente traz, é o foco desta noite para a nossa vida. Basta crer. E tudo que for necessário sobre a vontade de baixo, não sobre, mas sobre a vontade de Deus, tudo que for prioridade de Deus, acontecerá. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa vida. Que a gente possa caminhar com essa fé inabalável. Por mais que a gente sinta aflições, mas a fé continua constante em Cristo Jesus. Porque um pouquinho de tempo, tudo que a Bíblia diz que virá, e vai acontecer. E nós veremos o Rei da Glória, o nosso Salvador. Amém? Então vamos